O Lar Adventista, capítulo 8. Práticas comuns de namoro. Ideias erradas de namoro e casamento. As ideias de namoro têm seu fundamento em ideias errôneas acerca do casamento. Seguem o impulso e a paixão cega. A corte é feita num espírito de flerte. As partes transgridem com frequência as regras da modéstia e do recato e são culpadas de indiscrição se é que não transgridem a lei de Deus. O elevado e nobre e sublime desígnio de Deus na instituição do casamento não é discernido. Portanto, as mais puras afeições do coração e os mais nobres traços de caráter não são desenvolvidos. Nenhuma palavra deve ser proferida, nem uma ação praticada, que não queirais que os santos anjos contemplem e registrem nos livros do alto. Deveis ter em vista unicamente a glória de Deus. O coração só deve ter afeição pura, santificada, digna dos seguidores de Jesus Cristo, exaltada em sua natureza e mais celeste que terrena. Qualquer coisa diferente é aviltante, degradante no namoro, e o casamento não pode ser santo e honroso aos olhos de um Deus puro e santo, a menos que seja segundo os exaltados princípios bíblicos. A juventude confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal como é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais que ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário o bom senso, é essa, mas o fato é que ele é pouco exercitado nesse assunto. Ficar até tarde da noite. O hábito de ficarem acordados até tarde da noite é costume, porém isto não agrada a Deus, ainda que sejais ambos cristãos. Essas horas impróprias são prejudiciais à saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm a aparência do mal. Meu irmão, espero que tenha suficiente respeito próprio para evitar essa forma de namoro. Se tiveres unicamente em vista a glória de Deus, teus passos serão dados com estudada cautela. Não permitirás que o sentimentalismo amoroso te segue de tal maneira a visão que não possas discernir os elevados direitos de Deus sobre ti como cristão. Os anjos de Satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Fossem os seus olhos abertos e veriam um anjo a fazer o relatório de suas palavras e atos. As leis da saúde e da modéstia são violadas. Seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. Mas, em geral, o casamento acaba com toda a devoção manifestada durante os dias do noivado. Estas horas desperdiçadas da meia-noite, nessa época de depravação, levam com frequência à ruína ambas as partes empenhadas. Satanás exulta e Deus é desonrado quando homens e mulheres se desonram a si mesmos. O bom nome da honra é sacrificado sob o acesso de paixões, e o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sob a aprovação de Deus. Casaram-se porque a paixão os impulsionou, e quando a novidade do fato houver passado, começarão a compreender o que fizeram. Satanás sabe exatamente com que elementos tem de tratar e emprega sua infernal sabedoria em vários ardis, a fim de enlaçar almas para a ruína. Observa cada passo que se dê e faz muitas sugestões, e muitas vezes estas sugestões são seguidas de preferência ao conselho da palavra de Deus. Essa rede perigosa, bem tecida, é habilmente preparada para apanhar os jovens e desprevenidos. Pode achar-se muitas vezes disfarçada sob um manto de luz, mas os que se tornam suas vítimas traspassam-se a si mesmos com muitas dores. Em resultado, vemos ruínas humanas por toda parte. Brincar com corações. Brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. E, todavia, alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições, e depois vão-se embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai, e eles repetem as mesmas palavras, dispensam a outra as mesmas atenções.
Esta disposição se manifestará na vida de casados. A relação conjugal não torna sempre firme o espírito volúvel, constante o que vacila e fiel aos princípios. Eles se cansam da constância, e os pensamentos profanos se manifestarão em profanas ações. Quão essencial é, pois, que os jovens de tal modo cinjam os lombos de seu espírito e cuidem de seu proceder, de modo que Satanás não os possa iludir para desviarem do caminho da justiça. Maneiras enganadoras no namoro. O jovem que anda em companhia de uma jovem e capta a sua amizade sem conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça nem para com os pais dela. Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influência sobre o espírito dela, mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. Para conseguir seus fins, desempenha um papel que não é franco e aberto, nem de acordo com a norma bíblica, e demonstram-se infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam por ser seus fiéis responsáveis. Casamentos contratados sob tais influências não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever a uma filha, querendo confundir as suas ideias acerca das claras e positivas ordens de Deus, de obedecer e honrar aos pais, não é a pessoa que seria fiel às obrigações matrimoniais. Não furtarás. Foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quantos furtos clandestinos de afeições não são praticados e desculpados? Mantém-se um namoro enganoso, seguem-se comunicações privadas, até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas são em certa medida desviadas dos pais e dedicadas ao que demonstra pelo seu procedimento que é indigno de seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade. Esta maneira desleal em que se levam avante namoros e casamentos é a causa de grande quantidade de miséria, cuja inteira extensão só Deus conhece. Nesse Recife, milhares sofreram naufrágio da alma. Cristãos professos, cuja vida é assinalada pela integridade e que parecem sensatos em todos os outros assuntos, neste cometem terríveis erros. Manifestam uma vontade firme, resoluta, a qual a razão não pode mudar. Tornam-se tão fascinados pelos sentimentos e impulsos humanos que não têm o desejo de examinar a Bíblia e entrar em comunhão íntima com Deus. Evitar o primeiro passo. Quando se transgride um dos mandamentos do Decálogo, são quase certos os passos em descida. Uma vez removidas as barreiras da modéstia feminina, as mais baixas licenciosidades não parecem excessivamente pecaminosas. Ai, que terríveis resultados da influência da mulher para o mal se podem hoje testemunhar no mundo. Pelas seduções das mulheres estranhas, há milhares encarcerados nas celas das prisões. Muitos tiram a própria vida e outros tantos tiram a vida do próximo. Quão verdadeiras as palavras da inspiração! Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Acham-se colocados a todo lado no caminho da vida faróis de advertência, a fim de impedir os homens de se aproximarem de terrenos perigosos e proibidos. Não obstante, multidões preferem o caminho fatal, contrário aos ditames da razão, sem consideração para com a lei de Deus e em desafio à sua vingança. Os que quiserem conservar a saúde física, vigor intelectual e moral sã, precisam fugir dos desejos da mocidade. Os que fizerem zelosos e decididos esforços para combater a impiedade que levanta a cabeça ousada e presunçosa em nosso meio, são odiados e difamados pelos malfeitores, mas serão honrados e recompensados por Deus. Semear joio, ceifar amarga colheita. Não deveis pôr em risco a vossa alma semeando joio. Não vos podeis permitir descuidos quanto aos companheiros que escolheis. Um pouco de tempo passado a semear vossos joios, queridos amigos jovens, produzirá uma colheita que vos amargará a vida inteira. Uma hora de reflexão, o ceder à tentação uma única vez, poderá dirigir o curso de vossa vida na direção errada. Não podeis ter senão uma juventude,
tornai-a proveitosa. Havendo uma vez passado pelo caminho, nunca mais podereis volver para retificar os vossos erros. Aquele que se recusa a ligar-se com Deus e se coloca no caminho da tentação, certamente cairá. Deus está a provar cada jovem. Muitos têm desculpado o seu descuido e irreverência com o mau exemplo a eles dado por professos cristãos de mais experiência. Mas isto não deve deter ninguém de proceder corretamente. No dia do final ajuste, não apresentareis estas desculpas que hoje dais.